Não. Estúdio CBN. Agora 2h46, de volta com o Estúdio CBN desta terça. E olha, Campinas atingiu o menor patamar de nascimentos da série histórica. Esses são dados do Portal da Transparência do Registro Civil e também da ARPEN, que é a Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais. Isso é o menor número aí que foi visto, então, observado nessa série histórica, que começou em 2015. Entre janeiro e maio, os cartórios aqui de Campinas emitiram mais de 6.900 certidões de nascimento, que é uma queda aí de 27% na comparação com o mesmo período lá de 2015, quando começou, então, a série histórica. Para entender melhor esses números, a gente conversa agora com o Roberto Luiz do Carmo, ele que é professor de demografia e também pesquisador do Núcleo de Estudos da População da Unicamp, conversa conosco sobre esse assunto. Roberto, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Tayla. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, ouvintes. Bom, Roberto, queria então que você explicasse para a gente, como são observados esses números. A gente tem um comparativo aí desde 2015, então é relativamente recente, mas nesse ano, então, uma diminuição grande na comparação aí com o início da série histórica, o que pode estar influenciando, essa queda aí na taxa de fecundidade aqui na cidade. Bom, primeiro acho que é importante a gente entender, que esses números refletem um pouco a mudança da estrutura populacional do município de Campinas, que por sua vez reflete o que acontece no Brasil como um todo. Então a gente está vivenciando aí, ao longo dos últimos 50 anos, uma queda no número médio de filhos por mulher. As mulheres estão tendo cada vez menos filhos. Então isso é bastante fácil da gente perceber quando a gente lembra, por exemplo, das nossas avós, que tiveram de 10 a 12 irmãos, As nossas avós tiveram aí cerca de 6 filhos, as nossas mães tiveram 3, 4 filhos no máximo, e nós, dessa geração aí, que estamos aí entre 30 e 50 anos, tivemos 1 ou 2 filhos, Então isso mostra um pouco essa queda muito significativa na fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher, que reflete, na verdade, também aí esse número de nascimentos bastante baixo, com tendência à diminuição. E aí, professor, a gente vai em vários fatores, Um deles é econômico, As famílias agora já sabem o gasto que dá um filho. Também tem outras questões até de educação sexual, E também muitos divórcios, não sei se entra nisso também, mas essa mudança até natural, como o senhor explicou na primeira resposta, tem a ver também com uma diferença de cultura em relação às gerações anteriores? Guariz, é importante a gente lembrar que o Brasil passou por um processo de urbanização muito intenso. Então, lá na década de 1950, cerca de 36% da população brasileira morava nas cidades, nas áreas urbanas. E a gente chega aí, atualmente, com cerca de 85% da população vivendo nas áreas urbanas do Brasil. Então, isso significou uma mudança muito grande. As pessoas no contexto urbano têm outras perspectivas em relação à vida. O próprio processo de urbanização está muito associado, por exemplo, ao processo de aumento do nível de escolaridade das mulheres, o que impacta também diretamente aí, no número de filhos que as mulheres acabam tendo. Mulheres mais escolarizadas têm um número menor de filhos. E como você falou, dentro desse contexto mais geral, que é dado por essa grande mudança da urbanização, existem outros fatores relacionados. Então, por exemplo, o maior acesso a métodos anticoncepcionais, por exemplo, isso teve uma importância grande, mudanças na relação com a percepção relativa dos filhos. Então, no meio rural, você tem, por exemplo, a importância dos filhos
que significam braços para trabalhar, né? Num contexto urbano, você tem um outro significado para os filhos, né? Você tem uma preocupação maior, né, com os gastos que são gerados aí pelos filhos. Então, isso também tem uma importância, né? E a própria perspectiva em relação à vida também muda no contexto urbano, né? O que as pessoas almejam não é necessariamente aquela ideia de família, né? Que a gente tinha anteriormente. Então, isso acaba mudando. A própria cultura também muda, né? A gente tem alguns estudos que mostram aí ao longo do tempo, por exemplo, como a televisão impactou na diminuição aí do número de filhos por mulher, né? Por representar, né, para as pessoas um tipo de família que não era aquela família que existia no Brasil naquele momento, lá no início dos anos 70 e 80. Então, todos esses fatores, né, que são culturais, que são econômicos, que são estruturais da sociedade, acabaram influenciando para que a gente estivesse vivenciando esse momento. Agora, professor, levando em conta toda essa questão que o senhor explicou, tanto econômica, de contexto social, cultural, também como citou o Guarizo, o que a gente pode esperar aí de tendência para os próximos anos? É possível reverter esse cenário ou a gente deve ter uma queda ainda mais acentuada aí de natalidade, não só aqui na região, mas em todo o país? O que a gente observa, né, quando a gente faz comparação com outros países do mundo, esse processo de diminuição do número médio de filhos é muito característico da Europa, por exemplo, né, que depois que esse processo ele acontece, acaba sendo muito difícil de mudar, né? Por quê? Porque depois de uma, duas gerações, né, dentro dessa tendência de diminuição do número de filhos, né, cria-se uma outra estrutura de pensar e de organizar a sociedade, uma outra ideia de inserção da mulher dentro do contexto da sociedade, e a mulher, no final das contas, é que acaba determinando aí a sua fecundidade nesse contexto que a gente vivencia atualmente, né? Então, isso é muito, muito importante, muito significativo para a gente pensar o futuro, né? Principalmente porque o que o dado do censo de 2022 mostrou para a gente é que houve uma tendência, inclusive, de acentuação nessa diminuição do número de filhos por mulher, e isso está projetando aí para a gente, já para a próxima década, a diminuição do volume da população brasileira, que é algo bastante diferente na história demográfica do Brasil. A gente teve, até agora, poucos momentos onde a população do conjunto do país diminuiu, né? Ao longo aí do século XX, por exemplo, só a população brasileira só aumentou, né? Mesmo no século XIX. Então agora vai ser um momento diferente, a população brasileira tende a diminuir em termos de volume. Então isso vai ser bastante significativo. Então se no século XX a gente teve aí esse processo de urbanização que foi muito significativo, no século XXI talvez o grande movimento populacional que a gente vai ter vai ser a diminuição da população brasileira. Professor Roberto, e até por causa disso, a China, que durante muitos anos, né, foi o país mais populoso do mundo e tinha um controle de natalidade, um filho por casal, hoje liberou. A Europa, a gente está vendo a população envelhecer, e isso está chegando aqui no Brasil, como o senhor explicou muito bem. E isso, se for falar de economia, no INSS vai ter problema. Só que, de uma maneira geral, falando assim do povoamento, né? Pode ter um desequilíbrio populacional com essa tendência de cada vez as pessoas terem menos filhos? Essa ideia de equilíbrio é um pouco relativa, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar que dentro dessa mudança da estrutura da população brasileira, a gente tem, né, então, a diminuição do peso relativo das crianças no conjunto da população e o aumento do peso relativo dos idosos e da população aí, de adultos, né? Então, é uma nova estruturação, né, vamos dizer assim, da população brasileira em termos de organização da população por grupos de idade, né? Então, se a gente lembra, 50 anos atrás, existia uma quantidade muito grande de crianças. Hoje isso se inverteu e a gente observa isso nos dados de Campinas, né? Então, o número de idosos aumentou muito, né? E o peso relativo dos idosos também aumentou. Isso significa, como você disse, um peso grande em termos aí
da questão da Seguridade Social, né? E também em termos de pressão sobre os serviços de saúde, né? Então, acho que são questões com as quais a gente precisa se preocupar. Mas existem outras questões que são fundamentais dentro desse contexto, né? Porque, principalmente considerando a questão da natalidade, quem tem filhos são os grupos populacionais mais jovens, entre 20 e 30 anos, né? Então, que tipo de expectativa esses grupos populacionais têm em relação ao futuro, né? Isso é fundamental para a gente pensar políticas públicas, por exemplo, que sejam favoráveis a que as pessoas tenham o número de filhos que elas desejem ter, né? Porque muitas vezes a pessoa gostaria de ter 2, 3 filhos, mas ela tem uma perspectiva de futuro, onde ela não imagina, por exemplo, ter um emprego, onde ela não imagina ter uma boa condição de vida. Então, como ela vai conseguir consolidar esse desejo que ela tem? É muito difícil. Então, é muito importante a gente ter em mente, né, que a gente precisa de políticas públicas que forneçam para a gente alguma perspectiva viável de futuro, né? E isso é muito importante. Agora, professor, por fim, falando especificamente de Campinas, o senhor citou várias questões aí que acabam, né, impulsionando esse número menor de nascimentos, como questão de escolaridade, nível de escolaridade tanto da mulher quanto do casal, nível econômico, o acesso aí aos métodos, né, contraceptivos. Aqui em Campinas, a gente tem também um cenário específico que pode impulsionar ainda mais essa queda, né, nos nascimentos em relação a outras regiões aqui do país. É importante a gente lembrar que, no caso de Campinas, a gente já vem vivenciando esse processo de diminuição, inclusive no número, né, dessa população de 0 a 4 anos. Então, se a gente compara, por exemplo, o ano 2000 com o ano de 2010, no ano 2000 a gente tinha 75 mil pessoas aí nesse grupo de crianças entre 0 a 4 anos. Esse número passou para 63 mil em 2010 e já chegou a 59 mil em 2022. Então, ou seja, quando a gente observa o número de crianças, esse número já está diminuindo há bastante tempo, né? Então, isso reflete vários contextos que a gente identifica em termos nacionais, estão acontecendo de maneira mais acentuada, talvez aqui em Campinas, né? A gente tem um nível de escolaridade geralmente um pouco mais elevado, porque Campinas é um polo de educação bastante importante no país, né? Campinas também é um polo de emprego industrial relevante no conjunto do país, né? E a gente sabe que quanto maior o nível de renda, menor o número de filhos, né? E Campinas também acaba vivenciando aí um processo onde a gente identifica que o contexto metropolitano acaba influenciando também na própria concentração das pessoas de renda mais alta no centro da metrópole, que é Campinas, e uma certa dispersão das pessoas de renda mais baixa no entorno da metrópole. Então, isso a gente conseguiu identificar, por exemplo, com o dado do censo de 2022, né? Então, todos esses fatores acabam aí trazendo uma especificidade de Campinas, que eu diria que já está um pouco ali na ponta dessa ideia de que a população vai tender a diminuir. Só que tem um processo que é muito importante quando a gente pensa no nível municipal, que é a capacidade de atração de pessoas de outros municípios, né? Que é a migração. Então, a migração ela pode fazer uma diferença grande no nível municipal. No nível do país, a migração internacional ela tem pouco impacto historicamente no Brasil aí nesses 50 anos. Mas no nível municipal, a migração pode fazer uma diferença grande, ou seja, por alguma razão, por algum processo econômico e social, Campinas pode passar a atrair pessoas, né? E isso pode mudar essa tendência geral de diminuição. Muito bem, eu agradeço então ao professor Roberto Luiz do Carmo, ele que é professor de demografia e também pesquisador do Núcleo de Estudos da População da Unicamp aqui em Campinas, falou conosco. Professor, muito obrigada mais uma vez pela participação, viu? Uma ótima tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço. Obrigado, professor. 3 em ponto.